Ah, This call is now being recorded. boa noite, pessoal. Bom, já que o Kennedy estava falando sobre a lista, né, sobre a questão que ele ficou agarrado e tudo mais, só para mencionar que ontem eu postei o gabarito da lista, da primeira lista. Eu acho, já não tenho certeza já, gente, mas eu acho que eu postei também a lista em relação a essa aula de hoje, não? Ou foi a revisão da aula de hoje? Enfim, eu não lembro. Mas eu vou atualizar, assim que acabar a aula, o Classroom com os exercícios propriamente dessa aula, tá? De hoje. A lista da aula passada, ela realmente estava bem grande, então eu, como coloquei o gabarito ontem, eu espero que vocês tenham tido tempo para ver lá o gabarito. Se por acaso vocês viram e ainda assim ficaram agarrados com alguma coisa, só me perguntar. A Amanda, antes de começar a aula, ela me fez uma pergunta em relação ao número 10, mas eu acho que a 7 mesmo, ou a 8, sei lá, são várias letras de enunciados para poder montar a simbolização. Realmente é para ser confuso, o intuito é fazer vocês pensarem, virem como tem modos muito diferentes de se falar a mesma coisa. Mas qualquer dúvida, manda mensagem, tá? Como eu falei já nas outras aulas, eu sou bem rápido para responder. Menos final de semana, geralmente eu demoro um pouquinho mais, mas dia de semana eu respondo muito rápido. Bom, só antes de começar a aula de hoje, eu queria dizer que na quinta-feira, né, dia 24, eu vou postar já a primeira avião. Eu espero que vocês estejam com o cronograma bem na mente de vocês, porque vão ter algumas semanas que vão ter avião e vão ter semanas que não vai ter avião, vão ter semanas que não vão ter avião. Tá? O link do cronograma eu acabei de postar aqui no chat. Então, só ficar atento a essas datas aí para se sincronizarem e se programarem a fazer um exercício ou outro aí no final de semana, tá? E o conteúdo dessa avião vai ser, então, até a aula 3, né? É o conteúdo da aula 1, aula 2 e a aula 3, vocês vão ver que é tudo muito bem relacionado, né? Muito bem encadeado, conectado. Então, para a gente entender bem essa aula de hoje, tem que ter entendido bem a aula passada e assim por diante. Isso só estou repetindo, né? São coisas que eu já falei em aulas anteriores, tá? Mas, enfim, dando então início à aula, sejam bem-vindos de novo, né? Vamos falar hoje sobre tabelas e equivalências, que na verdade eu já introduzi um pouco esse conceito na última aula, mas aqui vou falar mais precisamente dessas duas coisas, tá? Então, como recapitulação da aula passada, o que nós vimos, né? A aula passada, o objetivo dela, dia 29, deixa eu ver. Não, então, é o seguinte, a Avion é isso que está na coluna D, tá? Então, essa coluna D é a data que eu vou postar a Avion. Então, a primeira Avion é isso onde está até a minha célula aí marcada, selecionada, dia 24. É a data que eu vou postar. Dia 28, assim como dia 13 de julho, dia 27 de julho e as outras datas aqui que está exercício das aulas anteriores, é uma aula que eu não vou dar nenhum conteúdo novo. Vai ser só para a gente reforçar exercício. Então, a minha ideia é trazer novos exercícios para vocês, tirar dúvidas de vocês. É como se fosse um dia só de tutoria, sabe? De monitoria. Basicamente isso. Para a gente reforçar as listas aqui que eu passei das aulas anteriores, tá? Então, no dia 29 vai ser para isso, o dia 13, certo? Tá? É para ter um pouquinho mesmo essa pausa e a gente exercitar bastante. Talvez eu passe alguma coisa para dar um tempo de vocês fazerem sozinhos, e depois eu corrigir com vocês, tudo durante a aula. Tá legal? Beleza? Então tá. É bom ter essa pausa para vocês, né, respirarem, porque eu vi que período passado era muito corrido, uma aula atrás da outra, e muito exercício de lista, se bem que tinham muitos aviões ainda, então ficou muito cheio de coisas, né? Então, esse período eu preferi montar dessa forma para poder somente ter aulas de exercícios, né, para vocês exercitarem. Mas não vale nota não, tá? É só para vocês entenderem melhor o conteúdo. E esse período vocês estão sendo beneficiados porque também não tem muito feriado. Período passado tiveram alguns feriados que atrapalharam nesse sentido aí.
tá? Mas, enfim, vamos lá. Então, basicamente, o conteúdo da aula passada foram esses dois assuntos aqui. Entender o que é enunciado e saber simbolizar. Só isso, tá? O resumo, muito resumo da aula foi isso, tá? Então, sendo que para entender como simbolizar, a gente tem que entender o que são componentes e o que são conectivos. Beleza? Então, o enunciado é algo que tem um objeto com propriedades e você pode relacionar enunciados. Se o enunciado não tiver conectivo dentro dele, a gente chama de componente. Você junta essas componentes com os conectivos e forma enunciados maiores. Beleza? Então, para saber simbolizar, tem que entender o que são esses conceitos de conectivos e componentes e criar uma legenda, porque o seu objetivo é simbolizar, né? Professor, a última atualização que teve no Classroom foi da revisão 2 e lista 2. Portanto, não vi o gabarito da lista 1. Ah, tá. É só uma observação. O gabarito eu acho que eu postei sim. Confere lá na mesma aba que está a lista 1, tá? Eu estou sim, professor. Isso, então é porque é o seguinte, o que que ocorre? Vocês recebem notificação quando alguma aba nova é criada. Então, por exemplo, vai acabar a aula de hoje, eu vou postar os slides, né, e a gravação da aula de hoje. Aí vocês vão receber a notificação porque é uma primeira adição, né? Agora, a edição, por exemplo, quando já tem lá, a pessoa adiciona um arquivo a mais, vocês não recebem a notificação, não. Então, por isso que também vocês fiquem sempre de olho no Classroom, porque tem as coisas aparecendo lá e nem sempre vão ter notificações, tá? Principalmente de gabaritos. Vocês não recebem notificação de gabarito. Tá legal? Então, beleza. Então, continuando, a gente já sabe essas coisas, né? De acordo com a gente na última aula. Bom, então a gente também sabe simbolizar conectivo, porque a gente viu quais são os símbolos associados aos conectivos, a conjunção, a disjunção, e a implicação, e os outros tipos de conectivos. E pronto, você já sabe simbolizar o que você quer, tá? Então, o próximo passo para isso é não somente saber simbolizar, né, mas o que vem depois, saber simbolizar, é saber avaliar. Uma coisa é simbolizar, outra coisa é avaliar a sua fórmula lógica, tá? Isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, para isso, a gente vai ver tabela de avaliação de um conectivo, interpretação para enunciado simbolizado, tabela de avaliação de enunciado simbolizado, e com isso a gente vai entender o que são enunciados equivalentes, tá? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, tá legal? Então, vamos com calma que a gente vai conseguir falar de tudo isso de um jeito lúdico, indo depois para um jeito um pouco mais formal, tá? Então, o primeiro ponto a gente viu já na aula passada, mas aqui eu formalizo isso, né, dizendo que componentes enunciados de uma maneira geral, elas possuem valores, tá? Primeiro passo para você saber o valor de alguma coisa é você saber simbolizar essa coisa. Ou seja, você é apresentado o enunciado, o nosso objetivo vai ser dizer se esse enunciado é verdadeiro ou se ele é falso. Ou seja, conseguir dar o valor que ele merece. Basicamente isso. Só que isso primeiro você precisava saber simbolizar. Dado que você já sabe simbolizar, vamos entender como atribuir os valores, como entender os valores que cada componente possa vir a ter, de modo a combiná-las por meio dos conectivos e entender como vai ser o valor resultante. É igual o que a gente sabia da escola quando você tinha um operando e fazendo uma operação com outro operando. Esse era um valor, com esse valor o resultado vai ser um outro valor, certo? É bem similar a isso aqui agora, sendo que aqui os valores dos operandos vão ser dois, um entre dois, ou é verdadeiro ou é falso. Combinando por meio dessas operações, que aí são os conectivos, e não mais soma ou multiplicação, a gente vai obter os resultados, tá? Então, bom, os valores, eles podem ser verdadeiros ou falsos, né? Então, para verdadeiro é o V, para falso é F, tá? Bem, né, claro, né? Se for em inglês, seria true, né? True ou false, então seria T ou F. Então, vocês vão ver isso em alguns materiais também, o T ou F. Então, antes da gente formalizar, né, como a gente compara os conectivos,
por meio dos valores que as componentes vão ter. Então, vamos entender um pouquinho isso de um modo mais lúdico, né? Que, na verdade, é exatamente o que a gente vai ver depois, mais formalmente, só que um jeito mais lúdico aqui. Seguinte, vamos brincar se é verdade ou é mentira o que eu estou falando, tá? Então, vocês devem imaginar se a frase é uma verdade ou uma mentira de acordo com os possíveis contextos. A frase é a seguinte: ontem choveu e fez frio, beleza? Então, isso é o enunciado. Eu quero entender qual é o valor que esse enunciado vai ser, ou seja, vai ser uma verdade ou vai ser mentira esse enunciado? Como é que você vai saber concluir se o que eu estou falando é uma verdade ou uma mentira? Como? Hein? Foi uma pergunta que eu fiz, gente. Então, vamos voltar um pouquinho. Eu quero entender se essa frase toda, se esse enunciado todo é uma verdade ou é uma mentira, tá? Esse ou esse valor em relação a isso. Então, supõe que alguém falou isso para você. Ontem choveu e fez frio. Como você vai saber se isso que foi dito é verdade ou é mentira? Em detrimento do que você vai conseguir concluir isso? Ou seja, o que tem que acontecer para que você consiga concluir se isso é verdade ou é uma mentira? Que ontem tem que ter chovido e ter feito frio. Causa e Então, vai consequência, ser, né? em outras Causa e palavras, consequência. Ambos têm que ter acontecido. exato. É que pelo conectivo E, da partícula E, dados dois enunciados, ou componentes do enunciado, serem verdadeiros, a sentença toda será verdadeira. Isso, ou seja, está todo mundo falando a mesma coisa de jeito diferente. Para que isso seja verdade, você tem que entender quais são os valores que cada componente tem. Em outras palavras, isso é verdade, os dois têm que ser verdadeiros. É igual se eu falar Kennedy e... Kennedy, desculpa eu falar Kennedy, tá? Ou Kennedy. Talvez seja melhor te falar de Kennedy, não? Ou é Kennedy? Não tem problema não, mas a segunda opção é mais comum. Kennedy. Então, porque período passado eu tinha um aluno que era Kennedy. Era Kennedy. Então, Kennedy e Kennedy é muito parecido, entendeu? Aí eu fico bloqueado a falar Kennedy e não Kennedy. Tá bom. Então, olha só, por exemplo, se eu falo Kennedy e Gabriel vão passar em FMC. E isso só pode ser verdade, os dois têm que ser verdadeiros, né? Ou seja, cada componente tem que assumir um valor verdadeiro. Então, o seguinte, o que a gente tem que fazer é avaliar os contextos e conseguir concluir o valor do todo em relação ao valor de cada pedacinho, de cada componente. Isso aqui é um símbolo que se refere assim, ó, ter chovido, olha o símbolo de chuva aqui. Isso aqui é 39 graus, 39 graus não é frio, né? Então, isso daqui é uma verdade ou uma mentira? Ou aqui, fez sol, tá? Então, fez sol, vamos assumir se faz sol, então não chove, tá? Vamos simplificar esse contexto aqui. Seja exatamente o oposto a ter chovido, é ter feito sol. E fez 10 graus, vamos assumir que 10 graus seja frio, né? Pode ser que em alguns lugares isso não seja, né? Mas, enfim. Aqui, fez sol, 43 graus. Repara que eu estou assumindo aqui valores para as componentes. E como é que a gente vai se entender isso? Aqui, por exemplo, choveu, aqui 15 graus. Depende um pouco do que você considera como frio ou não, né? Mas tomando um senso comum aqui, em que isso seja calor, isso é calor, isso é frio, né? Quais resultados a gente consegue entender? Isso daqui, ó, isso tudo aqui é uma mentira e isso daqui é falso, né? Porque aqui choveu, ok, isso daqui assumiu um valor verdadeiro, mas esse aqui fez sol, ou seja, não assumiu o valor verdadeiro. Ok? Ué, o terceiro não está certo, Fez calor, né? Oi? O terceiro fez sol e fez calor?
Então, mas aqui, ó, tá dizendo que choveu, ó. Ah, tá, não, entendi. Tá? Então, choveu, então tem que ter chovido para ser verdadeiro. Ou só choveu aqui e aqui. Agora o Não, outro, eu ter pensei outra chovido coisa. somente aqui. Tá? Então, beleza, né? Partindo para a próxima, né? Ou, né, a disjunção. Como a gente avalia a disjunção? Esse ou aqui, eu chamo a atenção que ele é um ou inclusivo. Inclusivo significa que basta que um dos dois seja verdadeiro para que você tenha a disjunção verdadeira. Então, aqui, fazendo a mesma analogia, né, sem perder muito tempo, aqui, por exemplo, choveu, não fez frio, mas isso é verdadeiro, porque isso daqui foi satisfeito. Então, se eu falo Gabriel ou Kennedy vão passar em FMC, basta que um dos dois seja verdadeiro, né? Isso significa que só vai ser falso quando acontecer o quê? Só vai ser falso quando não ocorrer nenhuma das duas componentes possuindo valores verdadeiros, ou seja, quando as duas componentes possuírem valores falsos. Ok? Então, aqui, ó, não choveu, não fez frio, ou seja, choveu é falso, fez frio é falso. É o único caso que isso é uma mentira. Tranquilo, gente? Beleza? Tá legal? Tá. Sim, professor. Então, podemos avançar para o próximo, que é a implicação. Repara que qual é o objetivo aqui? É eu falar com vocês desse modo intuitivo, né, sem muito formalização, de jeito mais lúdico, para vocês entenderem o que acontece com o resultado de um enunciado, que ele é uma aplicação ou de uma operação, que essa operação é um conectivo. Então, após entender o que acontece desses casos básicos, que é uma única operação, ou seja, dois componentes para um único conectivo, entender essa basezinha, aí a gente vai conseguir evoluir e entender relações que você pode ter uma fórmula, ou seja, um enunciado, com vários conectivos aparecendo. E aí, qual é o valor lógico de todo esse enunciado? Para chegar lá, a gente tem que entender bem essa composição aqui básica, que são esses conectivos, um único conectivo aparecendo. A gente já viu a conjunção, a gente já viu a disjunção, então agora vamos ver a implicação. Tá? A implicação é o seguinte, vou pôr de novo aqui as contextualizações e vamos entender o que significa essa frase, tá? Essa frase você poderia pensar tal como é uma promessa, tá? A sua promessa, ela se compromete a ter tido, ao caso de ter tido isso, então vai acontecer isso. Ok? Ela não se compromete nada no caso em que isso daqui não ocorra. Tá? A única coisa que você sabe que você tem que cumprir, ou seja, que a causa ocorra, ocorrendo a causa, então a consequência tem que ocorrer. Tá? Repara no que eu estou dizendo. Caso a causa não ocorra, tanto faz o que vai acontecer depois, na consequência. Você poderia pensar tal como é uma promessa que eu estou fazendo. Tá? Se a causa dessa promessa não ocorre, então você não está quebrando a promessa. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Ó, choveu. Nesse caso, choveu. Fez frio? Não. Não. Então, qual é o valor desse enunciado de acordo com essa contextualização? Falso. Perfeito. É uma mentira. Por quê?
você comprometeu a fazer isso no caso de ter tido isso, mas você não fez. Entendeu? Então você quebrou a sua promessa. Então é uma mentira. Tá? Agora os outros casos. Ó, choveu? Não, fez sol. Mas fez frio. E daí? Isso é uma verdade, porque esse enunciado, essa promessa não é quebrada. A promessa só é quebrada quando ocorre a causa, mas a consequência não ocorre. Entenderam? Então, isso daqui é uma verdade. Assim como isso daqui também é uma verdade. Assim como isso daqui também é uma verdade. Tá claro isso? O valor que o enunciado, que é uma implicação, é verdadeiro, acontece tudo ser verdadeiro quando ou a causa é falsa. Se a causa é falsa, tanto faz o que ocorre aqui na frente, na consequência, pode ser verdadeiro ou pode ser falso aqui na frente, que você não está quebrando essa sua frase. O Guilherme não entendeu o que é algo coerente dele não ter entendido. Por isso que eu estou chamando a atenção de um jeito um pouco mais calmo aqui. Você não entendeu porque é verdade no item 3. Então, exatamente como o Kennedy comentou aí. Aqui, olha só. Choveu? Não. Fez sol. Certo? Então, qual é o valor que a causa vai ter? Verdade. Falso. É falso? A causa é verdade. Isso daqui é falso. Nesse caso aqui, a causa é falsa. Mas, tanto faz no que ocorre aqui, porque aqui a causa ela já não está ocorrendo. Esse enunciado, ele se refere no caso em que ocorre a causa recebendo o valor verdadeiro. Então, para que todo enunciado seja verdadeiro, então aqui tem que ser verdadeiro. Por isso que aqui é falso, porque ocorre a causa, mas a consequência não ocorre. Ela está se comprometendo quando a causa é verdadeira. Se ontem choveu, entendeu? É no caso de ter chovido ontem, então tem que ter acontecido isso. Mas se não choveu, ó, não estou nem aí, tá? Então, quando o Kennedy colocou aí de lembrar da promessa, é a mesma coisa que eu estava mencionando antes. É por que isso? Pensa num outro contexto. Sei lá, se todo mundo passar em FMC, então eu vou fazer a barba. Não, que promessa é essa que eu estou fazendo, hein? Não faço a barba já sei lá quantos anos. Mas então, se todo mundo passar em FMC, então eu vou fazer a barba. Tá? E tá gravado, né? Agora vocês vão estudar até conseguir passar todo mundo. Então, fazendo essa promessa, eu estou me comprometendo a tornar ela verdadeira quando? Se todo mundo passar. Aí sim eu tenho que fazer a barba. Agora, se ao menos alguém aí não passar, essa minha promessa não foi quebrada. Entendeu? Pensa em quebrar a promessa ou não, e não quebrar a promessa. Aí você vai entender o efeito do que é falso e do que é verdadeiro. É falso quando você quebra a promessa. Se você não quebra a promessa, então é verdadeiro. Tá? Você quebrar a promessa significa a causa ter ocorrido, ou seja, todo mundo passou em FMC e eu não ter feito a barba. Entenderam? Ok? Sim, professor. Entendi. Quem Ele estava com dúvida foi nessa parte. o Guilherme.
Beleza? Tá correto? Tá? Beleza. Show. Então, com isso, vamos entender melhor agora o próximo, que é o se e somente se. É a ideia meio contrária, mas faz sentido. Talvez seja algo não intuitivo, algo não natural da gente falar, né? Mas sim, tá? Em termos lógicos, isso é tudo verdadeiro. Olha o que eu ganhei dos meus alunos da pós. É para tomar café, ó. Legal, né? Bom, então, o se somente se. O que é o se somente se? Como eu mencionei na aula passada, quando eu falo o se e somente se, é porque a causa implica na consequência e, em relação a esse enunciado apresentado inicialmente, ocorre também o contrário, ou seja, a consequência também implica na causa, tá? Então, se está escrito assim, ontem choveu, se somente se fez frio, um modo equivalente que você poderia ter esse enunciado é: se ontem choveu, então fez. Eu não sei escrever letra Z, não, tá? Desculpa aí. Fez frio e se fez frio, então ontem choveu, tá? Bom, entenderam minha letra, gente? Não precisa ter entendido minha letra, não, tá? Como eu falei já, eu acho com vocês em outro momento, minha letra eu tenho muita dificuldade para escrever. Mas então, se ontem fez frio, perdão, se ontem choveu, então fez frio, e se fez frio, então ontem choveu. Vocês reparam que o se somente se, ele pode ser desmembrado nessa forma, com essa frase muito maior, tá? Então, vocês veem o que ocorre aqui. Se vocês viram a lista, viram como a gente simboliza, repara que ocorre bastante coisa aqui, né? São, na verdade, quais conectivos aparecendo? Então, existe um se, então, perfeito. Existe um outro se, então, também, né? Mas tem um e que separa isso. Então, você tem esse enunciado e esse enunciado. Ok? Você vê que o que é causa, ele vira consequência aqui no outro, né? O que é a consequência, ele vira causa aqui no outro. Tudo bem? Ok? Então, ocorre ambas essas coisas aqui. Vocês lembram que o e, a conjunção, ela é verdadeira quando ambas os enunciados utilizados nessa operação de conjunção são verdadeiros? Foi o primeiro caso que eu brinquei com vocês. Ontem choveu e fez frio. Para que a conjunção seja verdadeira, ambas as componentes devem ser verdadeiras. E você vê que o se e somente se pode ser reescrito por meio de uma conjunção, ok? Com isso, uma se e somente se, ou seja, uma biimplicação, ela é verdadeira quando tanto isso quanto isso sejam verdadeiros, ok? Entenderam? Sim? Em outras palavras, você ter que essa implicação é verdadeira
e, ao mesmo tempo, essa outra implicação é verdadeira, o que tem que ocorrer? Ambas devem receber o mesmo valor. Então, isso daqui é verdadeiro, isso daqui é verdadeiro, ou isso daqui é falso e isso daqui é falso, tá? Então, o se somente se, ele só vai ser verdadeiro quando você estiver no seguinte caso. Ambas as componentes recebem valores verdadeiros. Então, o se somente se, a bimplicação é verdadeira. Um outro caso para ser verdadeiro é quando ambos os valores são falsos. Ou seja, você vê choveu e não choveu. Fez frio? Não fez frio. Tá, os dois são falsos. Então, a bimplicação é verdadeira. Isso é uma consequência do que a gente acabou de falar da implicação e também da conjunção, tá? A gente vai ver melhor isso já nas tabelas propriamente ditas, tá? Esse aqui é só de um jeito um pouquinho mais... Ô, professor. Sim. Um momento. Mas com conectivo E, mesmo com conectivo E... Aí, por conta do conectivo E. Tá. É por causa do conectivo E que ocorre isso. Tá? Então, se os dois valores for falso. Oi? Se os dois valores for falso, é isso? Também. Ou os dois valores forem verdadeiros. Tá. Tá? Você vai entender isso melhor quando eu apresentar de fato os símbolos para cada coisa, tá? Deixa eu trocar aqui o carregador. Bom, a negação, gente, é o mais simples de todos, né? Então, quando você quer negar o enunciado, você simplesmente troca o valor. Se o que você está falando você quer negar, você vai substituir o valor pelo trocado, né? Então, se você tiver enunciado que ele assumiu um valor verdadeiro, a sua negação vai ser falso. Ou se você tinha um enunciado que é esse φ, cujo valor dele é falso, se você quer negar, então o seu valor vai ser verdadeiro, tá? A tabela da conjunção, de novo, esse símbolo aqui, eu apresentei para vocês na última aula, é o símbolo da conjunção, né? É o E, que vai aparecer isso inúmeras vezes, tá? Então, nesse momento, gente, é um assunto que vocês vão usar ao longo do curso de vocês. Então, entendam isso, absorvam bem esse conceito, que isso a gente vai aplicar em fórmulas muito maiores. Então, para entender essas fórmulas lógicas muito maiores, a gente tem que entender primeiro as básicas, que são essas que eu estou apresentando agora. Tá? Acabei de falar isso, estou repetindo de novo. Bom, então, quando afirmamos uma conjunção, afirmamos que ambos os enunciados, né? Afirmamos ambos os enunciados. Então, você ter uma conjunção sendo aplicada, você tem as componentes, que são essas duas aqui, e quais valores elas podem ter? Cada componente eu não sei, então eu sei que ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Isso acontece para cada componente. Então, a primeira pode ser verdadeira com a segunda que também é verdadeira, ou a primeira pode ser verdadeira com a segunda que é falsa, ou a primeira ser falsa e a segunda verdadeira, ou ambas serem falsas. A gente aqui está abstraindo essa contextualização ao valor que cada componente pode ter. Por isso a gente está usando todos os valores que eles podem ter. Entenderam? De posse de todas essas possibilidades, para cada uma delas a gente vai ter um valor associado ao conectivo E. Então, seria o mesmo exemplo que eu falei ali atrás, ontem choveu e fez frio, ontem choveu é isso e fez frio é isso daqui. Tá? Eu só estou simbolizando esse enunciado lá e vendo na tabela. Isso é o que a gente chama de tabela verdade para o conectivo E, para a conjunção. Tá? Essa é a tabela verdade da conjunção. Então, aquilo que eu mencionei no exemplo, a gente vê melhor aqui, tá? E você vê, então, que para que a conjunção seja verdadeira,
ambos os componentes devem ser verdadeiros. Da mesma forma, indo para o ou, para a disjunção, isso ocorre, a disjunção é verdadeira quando ao menos das componentes é verdadeiro. Então, em outras palavras, ela só vai ser falsa quando ambos os valores forem falsos. Tá claro? Isso daqui, de novo, eu só estou passando para esse slide, essa tabelinha verdade da disjunção, exatamente tal como eu fiz na ilustração, lá com as figurinhas. Tá? Alguém quer falar, eu acho. Professor, Pode falar. se falso com falso no E dá falso também, por que nas orações que você apresentou, quando os dois davam falso, também seria verdadeiro? Por exemplo... É porque não era uma conjunção. Era uma implicação. Ah, tá, entendi. Tá? Agora faz sentido. Isso. Ali, você está afirmando a sua conjunção. Você não está condicionando nada. Entendeu? Entendi. Então, a conjunção, você está afirmando que as duas coisas ocorrem. Então, você não está condicionando, tá? Por isso. Uma observação em relação à disjunção é que disjunções também podem aparecer com possibilidade de serem exclusivas. O que significa ser exclusivo? Excluir mutuamente, né? Então, vamos ver um exemplo. Ou 18 é par, ou 18 é ímpar. Concordam com essa frase? Ou F é um quadrado, ou F é um pentágono. Em outras palavras, não existe como esse enunciado todo aqui ser verdadeiro, tendo as duas componentes verdadeiras. Se as duas componentes forem verdadeiras, esse resultado não deve ser verdadeiro. É o que significa ser um ou exclusivo. Quando eu falo Samuel vai passar em FMC ou Gabriel vai passar em FMC, é quando exatamente os dois passam em FMC. E repara que, em termos de português, a gente usa para quando quer se referir ao ou exclusivo, essa adição do ou no início. Agora, quando eu falo Samuel passa em FMC ou Gabriel passa, tudo bem, eu não estou excluindo um em relação ao outro. Pode ser que os dois passem, isso está correto também. Quando eu falo acontece uma coisa ou outra coisa, é exatamente a disjunção acontecendo, em que ela pode ser verdadeira quando ambas as componentes forem verdadeiras. Isso é um ou inclusivo. O ou exclusivo é aquele em que, no português, a gente colocaria esse ou na frente. Vocês entendem isso em relação ao português, que passa essa ideia? Ou isso ou aquilo, ou você vai para a direita, ou você vai para a esquerda. Certo? Então, você tem que assumir exatamente uma das duas formas, dos dois caminhos, sei lá, depende do seu contexto. Um dos dois valores. Isso não é a mesma interpretação do ou inclusivo. E aí, como é que a gente vai simbolizar esse tipo de ou? No inglês, ele é muito claro. Não sei qual a familiaridade de vocês com o inglês, mas quando você quer se referir no inglês a algo que seja um ou exclusivo, a gente usa uma palavra muito específica para isso, vocês sabem? Or. Não, o or é o ou? é o ou igual ao nosso ou. Não é o or que a gente usa para isso. Either. Exatamente, é o either. Então você bota either, não sei o que lá, or, não sei o que lá, então isso passa a exclusividade. Tá? O que no português a gente não tem uma tradução para o either. E a gente usa o ou, né? Qual é a tradução do either? Eu não conheço. Então é o ou. É o próprio ou, sendo que a aplicação dá exclusividade por vir no início da frase. Tá? Tá claro? Beleza? Então, agora, como a gente vai conseguir simbolizar esse ou exclusivo aí? Utilizando o ou que a gente acabou de ver. Tá? Então, aqui, outro exemplo, ou ela é solteira ou ela é casada, enfim.
Como a gente consegue simbolizar isso? Indo direto ao ponto, bom, primeiro eu tenho uma pergunta a vocês. Estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Tá claro o que eu estou dizendo? Sim? Tá. Então, como a gente consegue simbolizar esse ou exclusivo? Tá? Em outras palavras, é a gente entender o que está acontecendo de fato nesse enunciado. Tá? Então, o que significa, por exemplo, ou Guilherme passa ou Gabriel passa em FMC? Eu tenho que dar outros exemplos, né? Eu estou ruim de exemplos, só falando passa em FMC e tal. Mas o que significa isso? Guilherme passa em FMC ou Gabriel passa em FMC? Apenas um dos dois tem que passar. Então, o que ocorre? Um passa e o outro. Se um passa, o outro, observa, o outro não passa, né? Então, Desculpa. Oi? Abriu sem querer? Tá legal. Então é o seguinte, ocorre a primeira componente verdadeira se e somente se a segunda for falsa. Isso é um jeito equivalente de escrever um ou exclusivo. Uma outra forma, que na verdade um é equivalente ao outro, isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Na próxima aula, principalmente, a gente vai ver como sai de uma expressão lógica e chega até a outra. Com o final dessa aula de hoje, vocês vão ser capazes de entender como uma fórmula é equivalente à outra e como de uma se chega até a outra. Mas uma outra forma também seria o quê? A acontece e B não acontece. Ou A não acontece e B acontece. Então, são duas maneiras de simbolizar esse ou exclusivo. Você vê como uma frase que é super pequenininha, que é essa daqui, vai associar uma simbolização que não é simplesmente uma aplicação de uma disjunção, porque ela quer dizer mais do que uma disjunção. Entenderam? E você vê como eles são exatamente o que a gente quer. Um é verdadeiro somente se o outro for falso. Ou seja, um vai assumir um valor exatamente se o do outro for negado. Ou aqui, A e não B. Ou não B e A. A gente vai entender melhor como vai acontecer a interpretação dos valores em relação aos valores de cada componente, tá? Mas, basicamente, é entender o que significa esse enunciado e simbolizar de tal forma, tá? Professor? Sim. A primeira opção, eu consigo fazer uma nova equivalência aqui? Sim. Se eu afirmar que não há, B implica em B? Isso, também. Tá, beleza. Também. É equivalente. Tá? Então, você vê, eu apresentei duas e existe essa terceira. Assim como a gente sabe da matemática que a gente aprende no maternal a fazer conta, né? Então, se eu escrevo 2 mais 3, é a mesma coisa que você escrever 1 mais 1 mais 1 mais 2, certo? Ok? Você tem jeitos equivalentes de escrever uma mesma coisa aqui também. E existem inúmeros. O que a gente vai entender é como fazer isso. Como montar essas equivalências. Tá? Tá legal? A teoria dessa lógica é muito similar à teoria dos números. Beleza? Então, a gente vai ter muito essa associação de uma coisa com a outra, inclusive em nomes, que eu vou mencionar no finalzinho dessa aula de hoje. Tá? A atenção que eu passo aqui a vocês é que, nesse curso, a disjunção, né, sempre será interpretada como ou inclusivo, a não ser que no exemplo específico vocês vejam que o que está sendo dito é alguma exclusividade em relação aos componentes. Então, é o exclusivo que vai aparecer, você tem que interpretar de tal forma e simbolizar também dessa mesma forma. Mas, de um modo geral, esse ou, ele é inclusivo, e aí tem a tabela exatamente o que eu mencionei no slide anterior.
Tá? Então, isso que está completo o que eu estava falando. Agora, passando para a próxima, né, é a tabela verdade da implicação. Então, o que ocorre aqui é exatamente o lance da promessa que eu tinha feito a vocês. A causa é φ e a consequência é o psi, tá? Então, ele só vai possuir valor falso, essa implicação, quando ocorre a causa e você não cumpre com o que você prometeu, entendeu? É somente aí onde vai dar falso. É quando você quebrou a promessa. Agora, quando você cumpriu a promessa, beleza. Agora, quando a causa da sua promessa não ocorre, então você não descumpriu a sua promessa. Então, por isso que é verdadeiro. Na nossa lógica, a gente só pode ter um de dois valores. Ou é verdadeiro, ou é falso. Então, por isso que, como não é mentira, como não foi quebrada a promessa, ou seja, como não é falso, o contrário de falso é verdadeiro, tá? Então, assim que a gente interpreta a tabela da implicação. Indo para o próximo, que é a bimplicação. O que é a bimplicação? É exatamente você ter... Agora eu posso usar letras, talvez fique melhor para vocês entenderem, não vai ficar aquela frase longa que eu coloquei lá atrás, que é o seguinte: essa simbolização pode ser refeita, reescrita, ressimbolizada, né? Da seguinte forma: φ implica em psi. Vocês estão entendendo bem o vermelho aqui? Talvez não, né? Tá meio escuro demais. Trocar a letra. E agora? Mas acho que dá também para aumentar o... Aqui tá bom. Isso daqui, certo? E isso daqui. Ok? Isso é equivalente à bimplicação. Beleza? Tá? A bimplicação, ela vai ser verdadeira, toda ela, quando tanto isso for verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro. Tá? Né? A gente não viu isso na tabela verdade da conjunção? Sim. Então tá. Então vamos entender. Ó, verdadeiro esse carinha aqui. Vou trocar a cor. Então, verdadeiro, verdadeiro. Aqui também, né? É a mesma letra, né? A mesma componente. Então, verdadeiro, verdadeiro. Concorda que verdadeiro implicando verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro implicando verdadeiro é verdadeiro. A conjunção de verdadeiro com verdadeiro também é verdadeiro, então dá verdadeiro. Agora, olha o outro que ocorre aqui. O primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Aqui é falso. Olha que coisa. Verdadeiro implicar em falso, isso é falso. Mesmo que aqui seja verdadeiro. A conjunção vai ser falsa. Então, a bimplicação é falsa. Entenderam? Por isso que quando as componentes divergem em valores, você tem que a conclusão da bimplicação é falsa. Da mesma forma aqui. Porque você vai ter falso implicando em verdadeiro. Isso vai ser verdadeiro. Enquanto aqui, você vai ter verdadeiro implicando em falso. Ou seja, lembrando da tabela da implicação, verdadeiro que implica em falso é falso. Então, a conjunção de algo com
verdadeiro com falso, isso tudo vai ser falso. Certo? Enquanto aqui, os dois são falsos. Ou seja, os dois concordam em valores. Concordando em valores, show, é verdadeiro. Falso implicar em falso, a conclusão é verdadeira. Repara que conclusão de uma implicação significa quebrar a promessa, tá? Ou não quebrar a promessa. Né? Retornando aqui, né? Falso implicado em falso é verdadeiro. Não quebrou promessa. Então, por isso que aqui, quando você tem falso implicando em falso, aqui vai ser verdadeiro, aqui também vai ser verdadeiro. Ou seja, verdadeiro conjunção com verdadeiro é verdadeiro. Tá claro, gente? Certo? Show? Então, avançando agora, vamos olhar alguns exemplos, né? E vamos considerar os seguintes enunciados. Paris é a capital da França. E outro vídeo da Gabriela Prioli. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. 2 é composto. São enunciados que eu estou apresentando. 4 é primo. Agora, vamos avaliar os enunciados. Uma coisa são os enunciados. Outra coisa são os valores dos enunciados, tá? Então, Paris é a capital da França, isso é verdadeiro. É claro que eu estou contextualizando ao entendimento prévio de vocês em relação aos valores de cada enunciado. Show? Tá? Então, dado o nosso conhecimento prévio, a gente sabe que Paris é a capital da França. Pelo menos, né? Espera-se que todos saibam, né? Da mesma forma, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, isso pode ser questionável, mas podemos assumir que é verdadeiro porque alguém falou que é verdadeiro, né? Dado alguma contextualização, isso vai ser verdadeiro. 2 é composto, isso a gente sabe que é falso, né? Dado o conhecimento prévio em matemática, a gente sabe que 2 é um número primo. Qualquer número inteiro, ou ele é primo, ele é composto. Tá? Olha como eu falei, ou ele é primo, ou ele é composto. É um ou exclusivo. A gente sabe que 2 é primo. Tá? Então, 2 não é composto. Ou seja, você falar que 2 é composto é uma afirmação falsa. É um enunciado falso. Tá? 4 é primo, também é falso, porque 4, ele é o resultado do produto. Ele é o produto de fatores primos, né? Do 2. 2 com 2, isso dá o 4. Esse detalhe de falar em primo composto, eu vou falar com mais atenção um pouco mais à frente, tá? Quando a gente estiver falando um pouquinho mais de outros assuntos. Mas, bom, a gente sabe que 4 não é primo, né? Então, isso é falso. Agora, baseado nos valores que a gente tem para cada componente, vamos avaliar os valores que os enunciados dessas componentes vão ter. Então, Paris não é a capital da França, isso é algo falso, porque você tem o valor desse enunciado. Você está negando o enunciado, então o valor dele vai ser o oposto do que era. Se é verdadeiro, vai passar a ser falso. Paris não é a capital da França e Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Qual é o valor desse enunciado? Ele vai ter valor falso, porque esse pedacinho aqui, utilizado na conjunção, é falso. Mesmo que tenha esse pedacinho que seja verdadeiro. Tá claro? Beleza? Sim? Tá. Então, não é o caso que 2 é composto ou 4 é primo. Então, se você viu a lista 1, tinham exemplos lá em que realmente confundia, talvez, a escrita do enunciado. Aqui você vê que existe uma disjunção e essa disjunção está sendo negada. Não é o caso que é um modo equivalente que você tem de você negar o que vir depois, né? Como tem os 2 pontos, então a negação é da disjunção. Então, qual é o valor disso? Isso é valor verdadeiro. Por quê? 2 é composto, isso é falso. 4 é primo, isso é falso. Falso ou falso, isso vai ser falso. Mas isso você vai depois negar. Então, vai virar algo verdadeiro. Ok? Esse valor falso, a disjunção com esse valor falso, vai dar um valor falso.
O resultado de 2 é composto ou 4 é primo é falso, mas esse resultado você vai negar, tá? Então, você tem aí o resultado que você está vendo, verdadeiro. Continuando, se Paris não é a capital da França, então 4 não é primo. Olha que coisa estranha, né? Isso é verdadeiro. Você vê que, nesse momento, na verdade, igual eu falei na última aula, você não precisa ter um enunciado em que as componentes se relacionem fortemente no nosso contexto. Tá? O que tem a ver Paris ser capital da França com 4 ser primo? Nada, né? Mas você tem que abstrair esse conhecimento seu e pensar simplesmente nos conectivos e nos valores que os componentes vão ter. É isso. Então, você vê que tem uma implicação, né, em que isso possui algum valor e isso possui algum valor. O valor de Paris não é a capital da França, é falso. Falso implicando em qualquer coisa, independente do valor que tem aqui, vai ter como conclusão, ou seja, o valor de todo enunciado verdadeiro. 4 não é primo, isso é, né? 4 é primo, é falso, então 4 não é primo, é verdadeiro. Mas independente do que eu tivesse escrito aqui, tá? Se eu falasse, se Paris não é a capital da França, aí então as vacas voam, essa frase é verdadeira. Ok? Show? Tá claro, né, gente? Abstrai o que significa cada componente de fato. Pensa no valor que a componente vai ter, tá? Tá, e o próximo exemplo, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, se somente se 2 não é composto. Isso é algo verdadeiro por conta dos valores concordarem em relação aos 2 componentes que são apresentados. Aos 2 enunciados, né? Porque aqui é uma negação e tudo mais, mas enfim, tá legal? Porque isso daqui é verdadeiro, né? 2 não é composto, ó, 2 é composto, é falso, então 2 não é composto, é verdadeiro. Verdadeiro bi implicar em verdadeiro é verdadeiro. Concordam em valores. Show! Então você repara que o que eu acabei de falar foi: a gente vai conseguir entender o valor que o enunciado vai ter em posse dos valores que a gente tem para cada componente. Agora, isso nem sempre ocorre, ou seja, nem sempre conhecemos o valor lógico que o enunciado componente pode ter. Então, o que a gente faz? Muitas das vezes precisamos pesquisar tais valores para avaliar o enunciado. Então, o que a gente faz é atribui todos os possíveis valores que os componentes podem vir a ter. Quando eu mencionei, vamos avaliar aqui o valor quando você tem uma conjunção ou quando você tem uma disjunção. Vamos avaliar isso. Você foi apresentado a todas as possíveis combinações de valores que as componentes podem ter. Para cada uma combinação, você vai ter uma conclusão, sendo falso ou verdadeiro. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A tabela verdade, você vai ter que avaliar todas as possíveis interpretações que um enunciado pode ter de acordo com os valores de cada componente, tá? Então, vamos entender melhor como se monta, de fato, essas tabelas aí. Então, o que é uma interpretação? Eu estou falando interpretação aqui, mas o que, de fato, é isso? Uma interpretação para o enunciado simbolizado é uma atribuição de valores em verdadeiro ou falso a todas as letras que ocorrem nessa simbolização. O que significa a letra de uma simbolização? Significa as componentes. Então, cada componente vai ter um valor. Todos esses possíveis valores dessas componentes vão combinar de modo a você ter um valor final. Essa combinação é essa interpretação. Então, vamos olhar o caso em que você tem um enunciado que seja somente essa letrinha P, ou seja, só tem essa componente P, tá? Então, quais são os possíveis valores? Ou é verdadeiro ou é falso. São essas duas possíveis interpretações aí. Agora, aqui, você tem quantas componentes aparecendo?
Duas? Não, uma só. Só tem uma componente aparecendo. Você só tem 2 possíveis valores para cada componente. Você tem uma componente só aparecendo. Tá? Quando eu falo componente, assim, quantos componentes? São componentes distintas, né? Ela pode aparecer inúmeras vezes, mas no enunciado só existe uma componente. Aqui você tem 2 componentes. Então, você vai ter quantas linhas? Quantas possíveis interpretações? Aqui você tem 2, né? Porque só tem uma componente. Aqui você tem 2, porque só tem uma componente. Aqui você tem 2 componentes. Então, você tem quantas linhas? Você vai ter uma coluna para cada componente. Então, você tem uma coluna para os possíveis valores que o P pode ter, outra coluna com os possíveis valores que o Q pode ter. Mas tem que combinar isso aí, né? Então, para o P você tem 2 possibilidades. Para o Q você tem 2 possibilidades de valores. Então, 2 vezes 2, 4. Vamos continuar. Essa daqui tem um pouquinho mais, né? Tem um pouquinho mais, mas são quantas componentes que aparecem? P, Q, R. 3 componentes. Certo? Você vê como ficam as possíveis interpretações aqui. Uma coluna para cada componente, e você tem que, basicamente, combinar todos os possíveis valores que as componentes podem ter. Pode ter essa trinca aqui, né? Ou pode ser essa, você tem que combinar tudo, tá? Porque a gente não sabe o que de fato é cada valor aqui. Então, a gente está avaliando tudo que é possível. Para quê? Não é porque eu quero, é porque vai ter uma aplicação depois, entendeu? Tá? Mas está claro isso que eu estou falando? Alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta, gente? Não? Pô, que beleza. Tá, vamos lá. Agora vamos tentar entender melhor, ainda em relação a isso da tabela verdade, né? Cada enunciado simbolizado possui uma tabela verdade. Essa tabela verdade, ou seja, são os valores que o enunciado pode assumir em cada uma dessas interpretações. Porque você pode ter algum contexto em que se encaixe nisso daqui, que se encaixe nessa trinca. Pode ter alguma outra que se encaixe nessa daqui. Essa pergunta que na verdade, já a resposta que o Guilherme deu vai aparecer no próximo slide, sim, tá? Então, a gente tem que avaliar tudo, tá? Então, o exemplo, né? Dado esse enunciado, que o ponto aqui não é mais você saber como simbolizar. Saber como simbolizar, a gente viu na aula passada. Então, pense que havia uma frase e você simbolizou e ficou essa frase. Por isso que eu falei, façam a lista, olhem bem os exercícios da lista, porque nessa aula de hoje eu estou assumindo que vocês já sabem simbolizar o enunciado. Então, dado uma frase em português, você conseguiu passar para essa fórmula lógica aqui. O que a gente quer saber agora é avaliar o valor que esse enunciado todo vai ter em relação a todas as possíveis interpretações de valores que as componentes vão ter. Então, você vê que ocorre somente as 2 componentes P e Q, né? As possíveis interpretações são essas. Então, o verdadeiro pode ter verdadeiro ou falso. Então, para cada uma de valor, eu confundo muito uma e o feminino com o masculino quando eu estou falando, tá? Então, às vezes, é porque eu estou montando a frase quando eu estou falando, né? Então, quando eu falo cada uma, mas eu quero falar cada uma 2 valores, né? Mas desculpem por isso. Mas está claro o que eu estou falando aqui, gente? Tá? Meu português não é dos melhores, não. Mas, beleza. Então, cada componente vai ter um valor. Para cada valor que uma componente vai ter, você tem todos os possíveis valores que as outras componentes vai ter. Então, para cada valor que a componente P vai ter, ou seja, P sendo verdadeiro, você tem 2 possibilidades do Q. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, você vai ter essas 2 linhas.
Agora, para o próximo, você tem como verdadeiro falso, o P falso. Sendo o P falso, de novo, duas possibilidades para as outras componentes, tá? Então, isso que justifica ser o 2 vezes 2, que o que a gente vai conseguir generalizar já para quando tem mais do que duas componentes até, né? Tá? Então, vamos lá. Os enunciados P e não P têm duas interpretações, tá? Verdadeiro ou falso. Ok? Então, essa quantidade de interpretações são todas essas linhas que aparecem na tabela verdade, ou seja, são todas as combinações possíveis de valores que as componentes vão ter. Agora, os enunciados. Os enunciados, esses dois aqui, certo? Vão ter quantas interpretações? 4 interpretações cada uma delas. Por quê? São duas componentes, certo? Você tem P e tem Q. Então, são 4, pelo que eu acabei de justificar ali. Para cada das componentes, fixando esse um valor que essa componente vai ter duas possibilidades para a outra. E você tem quantas possibilidades para o P, por exemplo? 2. Então, é 2 vezes 2. Essa ideia eu vou formalizar quando eu estiver falando de princípio multiplicativo em análise combinatória, que é um pouco mais à frente. Mas dá para antecipar um pouco essa ideia já aqui com vocês, né? Eu espero que esteja claro isso tudo que estou falando. Aqui você tem 2 exemplos de enunciados, de fórmulas, utilizando 3 componentes. Então, você tem 8 interpretações. De novo, porque você tem todas as possíveis combinações de valores aí. Você tem 3 componentes. Para cada componente, você tem 2 possibilidades. Então, é 2 para o primeiro, vezes 2 para o segundo, vezes 2 para o terceiro. 8 possibilidades. Tá, então a gente generaliza essa pergunta. Quantas interpretações tem enunciado com M letras, né? Bom, estou aqui reforçando com esses exemplos e tudo mais. O argumento formal para isso a gente vê em análise combinatória, que na verdade é uma aplicação do princípio multiplicativo que a gente vai ver lá, tá? E que tem então 2 elevado a M. Você vê que como cresce isso, né? Se você põe 3, já são 8 linhas. Se são 4 componentes, já são 16. Certo? Se você põe 5, já são 32. Então, você vê como é custoso montar uma tabela verdade. Realmente é custoso. Por isso que a gente vai ver como montar equivalências, saber valores, sem precisar montar toda essa tabela verdade. Tá? Isso a gente vai ver um pouquinho depois. Mas está claro o que eu estou falando até agora? Eu ainda não construí a tabela verdade. Eu só estou dando os passos iniciais dessa construção, que é justificar quantas são essas linhas dessa tabela. Agora vamos avançar, tá? Então, vamos continuar essa construção aí. Você vê o seguinte, essa fórmula é um enunciado. Professor, então isso quer dizer que eu tenho M possibilidades de escrever as implicações... os enunciados? Eu não entendi sua pergunta. Você quer substituir a palavra implicações por enunciados? É isso, Guilherme? Tá. Não, quer dizer isso não. Quer dizer que você tem M possibilidades de interpretações, de valores. Então, o que pode acontecer? Pensa num exemplo que eu falei de se chover, então fez frio, ou alguma coisa do tipo, tá? Cada componente possui um valor. Então, aqui, ó, se eu sou professor, então vai chover amanhã, então, não, perdão, retorna aí. Se chover amanhã, então, se eu sou professor, então você é aluno. É um possível enunciado para essa simbolização. Agora, chover amanhã, eu ser professor e você é aluno, pode ter vários valores. Ou o primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro, o terceiro é verdadeiro. Ok?
ou o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro e o terceiro é verdadeiro. Então, você pode ter essas várias interpretações aqui para esse enunciado. Isso não quer dizer que você vai ter todas essas possíveis enunciados. Quer dizer que você vai ter todos esses possíveis combinações de valores dos componentes desse enunciado. Ok? Significa que você vai ter todas essas possíveis contextualizações desse enunciado. Tá? Continuando a construção. Então, você foi apresentado a essa simbolização, essa fórmula lógica daqui, e a gente quer construir a tabela verdade disso. Tá? Então, a gente separa, você vê que ela é uma fórmula que aparece em diversas componentes, tem parênteses, colchetes, enfim, tem inúmeras coisas. A gente quer montar a tabela disso tudo. Eu não ensinei como montar disso tudo, mas o que eu ensinei foi como montar a tabela de pedacinhos pequenininhos. Desse conjunção, eu ensinei. Dessa negação, eu ensinei. De uma implicação, eu ensinei. Então, é baseado nesses pedacinhos que a gente vai conseguir compor a fórmula maior e de modo a obter a tabela verdade também dessa fórmula maior. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Ver quem são esses pedacinhos. Por exemplo, essa conjunção se refere a exatamente essas duas componentes. Isso é algo básico. É uma operação básica. Essa daqui é outra. É uma negação de uma componente. A negação do que também é uma outra aplicação de algo que a gente viu lá atrás. Aqui, baseado na informação dessas duas coisas, você consegue agora montar a implicação de uma na outra. Porque você já vai ter o valor desse pedaço e o valor desse pedaço. O que você vai ter que fazer depois é a implicação, e a implicação você sabe fazer, porque você sabe fazer a implicação básica lá. Depois, você já vai ter tido a tabela desse pedaço com a tabela desse pedaço. Você quer fazer a implicação disso, nisso, então você já vai ter toda a sua fórmula. Então, é nesses pedacinhos pequenos que a gente vai conseguir compor a tabela de toda a fórmula. E como a gente vai fazer isso? Seguinte, eu simplifiquei aqui e coloquei legendas para os enunciados, tá? Então, vamos entender primeiro quantas são as componentes. 2, P e Q. Então, você tem necessariamente 4 linhas. Então, primeiro você vai e põe as 4 linhas e só. Tá? Depois, você vai colocar as colunas em relação a essas operações que são utilizadas na fórmula. Então, você fazer a tabela de uma conjunção, você sabe, porque a gente viu isso no início da aula. Então, alfa é essa fórmula. Essa fórmula é, olha ela aqui. Pô, ficou muito grosso, não quero não. Aqui, talvez seja melhor. Então, essa fórmula daqui é exatamente essa coluna que é exatamente o que eu ensinei para vocês no início, quando eu falei sobre avaliar uma conjunção. Você tem verdadeiro e verdadeiro, a sua resposta é verdadeira. Você tem verdadeiro e falso, a resposta é falso. Olha o que eu estou falando. Verdadeiro e falso, ou seja, justamente aqui, ó, P, E, Q. Aqui, ó, P, E, Q. Isso é o alfa. Tá claro? Então, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso, falso. Então, você vê o que eu fiz aqui foi a aplicação do conceito básico que a gente viu no início da aula. Agora, indo para o seguinte, a gente já sabe fazer a conjunção, então, por isso que a gente fez aqui, é algo básico. Agora, tanto essa coluna em relação ao beta quanto em relação ao gama se referem à negação das componentes associadas, ou é ao P ou é ao Q. Então, a tabela, a coluna do beta aqui,
é simplesmente a negação do valor que tem na coluna P. P é verdadeiro, então a negação do P é falso. P é verdadeiro, então a negação dele é falso. Então aqui é falso, virou verdadeiro. É falso, virou verdadeiro. A mesma forma aqui em relação ao gama. Agora o que a gente quer negar é o Q. Então você tem que ir lá na coluna do Q, ver o valor dele e trocar. Aqui, ó. Verdadeiro, virou falso. Falso, virou verdadeiro. Verdadeiro, virou falso. Falso, virou verdadeiro. Ok? Repara que isso é importante porque o próximo passo é simplesmente a aplicação dessa causa com essa consequência. Isso significa o quê? Você vai pegar esse valor e analisar com esse valor. Falso implica em falso, verdadeiro. Falso implica em verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro implica em falso, falso. Verdadeiro implica em verdadeiro, verdadeiro. Então você vê como isso daqui a gente conseguiu montar baseado nas colunas anteriores. É passo a passo que a gente constrói a tabela verdade de toda uma fórmula. E agora simples, olha como fica simples agora. Eita. O que a gente quer fazer? A gente quer pegar isso e implicar nisso, o que significa essa fórmula, ela é alfa. Alfa é essa daqui. Então, essa coluna implicando nessa coluna. Psi. Então, verdadeiro implica em verdadeiro, a conclusão disso tudo é verdadeiro. Falso implica em verdadeiro? Sim, isso é verdadeiro. Falso implica em falso? Isso é verdadeiro. Falso implica em verdadeiro? Isso é verdadeiro também. Então, você vê que esse exemplo de fórmula apresentado aqui, ele é sempre verdadeiro, independente das interpretações existentes das suas componentes. Legal? Tá show? Entenderam como é a construção da tabela verdade? Você vai ver que vão aparecer algumas que não. Algumas aqui vai ser falso, outro vai ser verdadeiro, podem mudar. A gente vai ver isso mais exemplos. Mas tá claro isso aqui? Alguma pergunta? Isso, o problema, o que você tem que fazer é do mais fácil para o mais difícil. O mais fácil são essas aplicações básicas. É uma disjunção, ou é uma conjunção, ou é uma implicação, ou é uma negação. Até a biimplicação, você tem ela não sendo básica, porque ela é uma consequência de uma implicação com uma conjunção. Certo? Então, pensa só nessas e saiba só essas, que com elas você consegue entender qualquer coisa que vai vir, mesmo que seja super grande, vários conectivos, várias relações aparecendo. Tá legal? Por isso também que é importante que você saiba, quando você tem um enunciado e vai simbolizá-lo, colocar os parênteses no lugar certo. Porque se, por exemplo, a forma fosse algo do tipo, esquece esse parênteses aqui e esse parênteses aqui, mas sei lá, que fosse algo assim, P, conjunção com isso tudo. Você vê como seria diferente essa construção da tabela verdade. Você teria que fazer que ser a causa disso daqui. E depois, o resultado disso que você faria a conjunção com essa coluna em relação ao P. Entenderam? Como eventualmente isso pode dar diferença? Tá claro? Então, muita atenção ao passo anterior da simbolização, porque pode gerar um efeito em cascata enorme aí na sua avaliação da tabela verdade. Agora que a gente já sabe montar a tabela verdade, vamos ver a equivalência. Porque o que significa uma fórmula ser equivalente à outra? É você pensar no passo anterior, você ter uma frase que é dita ser exatamente com a mesma informação sendo passada do que outra. O que significa uma informação ser exatamente a mesma do que a outra? Significa que os valores são sempre os mesmos, tá? Então, a gente diz que dois enunciados são logicamente equivalentes, né? Os dois enunciados são equivalentes quando ambos são verdadeiros ou falsos no contexto em que são referidos,
Então, na interpretação associada, elas na trinca ou na quadrupla, na combinação que você teve das componentes, dos valores. Cada uma vai ter uma conclusão, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Elas têm que concordar nesse valor. Tá? Elas têm que concordar nesse valor. Além disso, para qualquer outra interpretação, elas também têm que combinar. Ok? Então, duas fórmulas são equivalentes quando em todas as atribuições de valores ou todas as interpretações, elas concluem o mesmo valor na tabela verdade. Basicamente é isso. Então, surge o nosso problema, que é o problema de equivalências lógicas de enunciados. Dois enunciados, dados dois enunciados, classificá-los como equivalentes ou não, tá? Esse é o nosso probleminha aqui. Esse problema a gente consegue resolver com a tabela verdade. Ou seja, uma forma que não é a única forma e nem é a melhor forma, mas é a primeira forma que eu estou apresentando, é monta a tabela verdade das duas fórmulas. Se elas sempre combinarem os valores de suas conclusões para todas as interpretações, então elas são equivalentes. Tá claro o que eu estou falando aqui? A gente vai ver o exemplo, mas o que eu estou falando, estou sendo claro para vocês? Sim? De um modo geral, gente, o que eu venho falando desde a aula passada até essa aula de hoje, tá claro? Tem algum comentário, alguma pergunta? Não? Nada? Se eu estiver enrolando muito, falando muito, vocês me interrompam também que eu posso ir mais rápido, tá? Mas é o seguinte, vamos montar a tabela verdade dessa forma, tá? Então, indo direto ao ponto, ela tem essa tabela verdade, tá? Eu poderia dizer o que é cada passo a passo sem nenhum problema. Então, primeiro, de novo, essas três colunas se referem a todas as possíveis combinações de valores que as componentes vão ter. Depois disso, e outra coisa, você pode escolher a ordem dessa aparição das combinações do jeito que você quiser, tá? Não precisa ser primeiro todas as verdadeiras, depois, sei lá, só uma falsa, não precisa. Você pode ver o jeito melhor que você quer. Particularmente, o que eu faço? Primeiro eu ponho tudo verdadeiro. Depois eu ponho todas as linhas que só tem um único falso. Então você vê que tem um falso aqui ou um falso aqui. Não é assim que está aqui. Foi mal. Mas é assim que geralmente eu faço, tá? Não é assim que está aparecendo aqui. Mas primeiro eu boto tudo verdadeiro. Depois eu ponho as linhas que compõem as combinações que só tem um único valor falso. Então eu vou refazer isso aqui, só para vocês verem como é que eu faço. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, com isso, você tem aquelas em que todas são verdadeiras e todas em que só tem um único falso. Agora, vamos pôr aquelas que têm exatamente dois falsos. Então, você vai ter verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro. Então, com isso, você pôs todas as combinações de valores em que você tenha exatamente dois falsos. E daí você vai continuar. Agora você vai pôr todas aquelas que tenham as três falsas. E só um tem uma possibilidade, então, né? Falso, falso, falso. E assim você vai, se você adicionar mais uma componente e tudo mais. Então você vê que eu geralmente faço assim, mas aqui eu nem coloquei dessa forma. Então você fique livre para pôr do jeito que você quiser. Só tomem cuidado quando você for analisar a sua comparação com uma outra fórmula lógica. Se aqui aparece nessa ordem, para essa fórmula, caso você for comparar com alguma outra fórmula, tem que combinar isso direitinho aqui, tá? Por exemplo, aqui. Então, eu estou querendo comparar essa fórmula com essa fórmula. Então, se eu coloquei a atribuição das combinações de valores, ou seja, as interpretações das componentes,
nessa ordem, ponha da mesma ordem para outra também, tá? Para você comparar bonitinho essas duas fórmulas. Ok? Então, eu posso retornar um pouco e dizer como é a construção dessa tabela. Primeiro dessa. Então, essa daqui, você tem o seguinte. Primeiro é colocar as componentes e os possíveis valores para elas. Coloquei. Depois é do que está mais interior para o que está mais exterior, né? O que é o mais fácil para o que é mais complicado. É assim que a gente faz. Então, por isso que a operação mais básica que tem é essa daqui, é essa implicação aqui, né? Então, Q implicando em R. Esquece o P. Esquece o P. O que a gente está analisando por enquanto é isso. Então, aqui, V implica em V, é V. V implica em F, é F. F implica em V, é V. F implica em F, é V. V implica em V, é V. V implica em F, é F. F implica em V, é V. F implica em F, é V. Tá? Então, só falei um pouquinho mais rápido, mas é o que eu venho falando desde o início da aula, nessa avaliação em relação à implicação. Então, você vê que agora você já tem essa coluna, que ela toda vai corresponder a esse pedaço. Então, o que você tem que fazer agora é essa causa, é essa coluna, implicando nessa consequência que é exatamente essa coluna. Então, verdadeiro implicando em verdadeiro, você tem como resultado verdadeiro. Verdadeiro implicando em F, você tem como resultado falso. V implicando em V, verdadeiro. V implicando em V é verdadeiro. Aqui você vê ó, que tem tudo falso essas causas. Então, independente do que aparece aqui, o resultado vai ser verdadeiro. Então, isso foi a tabela verdade dessa fórmula. Faz a mesma coisa da outra fórmula. O nosso objetivo é, retornando, saber se essas duas fórmulas são equivalentes. Ser equivalente significa concordar valor para todas as atribuições, para todas as interpretações. Aqui, elas concordam o valor. Ó, quando você tem P, Q e R sendo verdadeiras, a primeira fórmula é verdadeira e a segunda é verdadeira. Concorda o valor. Aqui também. Quando você tem V, V, F, aqui é falso, aqui também é falso. Mas não acontece para todas as interpretações. Você vê que aqui, ó, quando P é falso, Q é verdadeiro, R é falso, a primeira fórmula é verdadeira, enquanto a segunda é falsa. Isso conclui, então, que essas duas fórmulas não são equivalentes. Elas seriam equivalentes se desse exatamente o mesmo resultado em todas as interpretações. Tá legal? Então, uma forma de saber se duas expressões são equivalentes é verdadeiro se suas tabelas são verdades, se suas tabelas verdades são iguais para todas as interpretações. Ok? Então, você monta a tabela verdade para as duas, elas têm que bater igualzinho. Se bateu, são equivalentes. Se não bateu, elas não são equivalentes. Com isso, a gente conclui apresentando uma tabela de equivalências. Tá? Essa tabela de equivalências é o seguinte. Isso daqui é uma fórmula lógica. Essa fórmula lógica é equivalente a essa fórmula lógica. O nome dessa equivalência é a associatividade em relação à disjunção. Você pode raciocinar, herdar o seu conhecimento prévio para aplicar aqui, quando a gente se trata da teoria dos números. O que a gente tem de associativo na teoria dos números? Então, por exemplo, se você tem um 2 mais 3 mais 5, isso é a mesma coisa que você escrever 2 mais 3 mais 5. Você vê que alterar essa ordem desses parênteses não faz diferença. O nome disso é a propriedade associativa, que também existe aqui. Essa fórmula é equivalente a essa fórmula. Ou seja, você consegue escrever das duas formas que está ok.
elas vão combinar sempre os valores nas suas tabelas verdade. Para cada equivalência que é apresentada aqui, vocês não precisam somente acreditar em mim. Montem a tabela verdade. Monta a tabela verdade dessa expressão e monta a tabela verdade dessa expressão. Se combinar valor, são equivalentes. Vocês vão ver que todas essas aqui são, tá? Eu vou chamar a atenção para algumas aqui, tá legal? Já são 7h42, eu quero falar um pouco disso e a aula acaba, mas eu quero fazer os exercícios também que eu trouxe para fazer com vocês. Vou tentar fazer super rapidinho, mas vou tentar falar tudo que eu quero aqui, tá? Bom, vou chamar a atenção para alguns nomes, tá? Então, associativo é isso. Repara que você tem apresentado dois conectivos, né? No caso, a aparição de dois conectivos, né? Ele aparece aqui e aqui. Na verdade, é um único conectivo que aparece em dois lugares. Aqui você vê que tem uma fórmula que é somente de junção sendo utilizada. Se acontece isso, então você pode bagunçar à vontade esses parênteses aí, que não tem problema. Além disso, você pode, inclusive, considerar assim, 2 mais 3 mais 5, sem ter parênteses. O que faria analogia com o que está lá, alfa e beta e gama, sim, sem nem ter parênteses, e também é equivalente. Você pode abrir mão desses parênteses aí, porque eles estão dentro da mesma operação de junção. Também acontece caso você esteja dentro da mesma operação de conjunção. O nome disso também é associatividade, mas não mais da disjunção e sim da conjunção. O nome dessa propriedade aqui é a comutatividade. A comutatividade é o que a gente conhece como alterar a ordem dos operandos, não vai fazer diferença no seu resultado. Se você tem aqui um 2 mais 3, isso é igual se você fizesse um 3 mais 2. Se você tem um 2 vezes 5, é igual se você tem um 5 vezes 2. Você pode alterar a ordem, não faz diferença. O nome disso é comutatividade, tá? Então, atenção aos nomes. Esses nomes vão ser importantes no futuro. Então, associativo significa essa brincadeira que você faz com os parênteses aí. Comutativo significa você alterar a ordem, não vai fazer efeito, né, de diferença. Então, de novo, para saber que de fato isso é equivalente a isso, monta a tabela verdade, você vai ver. Baseado em tudo que a gente falou no início da aula, acho que fica claro isso, né? A idempotência na disjunção é você ter uma aplicação da disjunção da componente nela com ela mesma. Então, se aparecer em alguma fórmula algo assim, a conclusão é que você só tem uma das coisas mesmo aparecendo, entendeu? Você não precisa ter essa disjunção. Em relação à conjunção, também, tá? Você consegue meio que eliminar um cara que está sendo repetido ali. Isso daqui é a absorção da disjunção pela conjunção. O que isso significa? Significa o seguinte, na verdade, isso daqui, eu vou preferir primeiro falar disso, que é a distributividade. Isso é uma consequência da distributividade. O que é a propriedade distributiva? Vamos retornar ao que a gente sabe em relação à teoria dos números e a todas essas propriedades que existem lá que vão herdar aqui. O que significa ser distributivo? Se você tem uma soma cujo operando é um valor e o outro operando... Não, perdão, não é a soma. Se você tem uma multiplicação, né? Você tem uma multiplicação cujo um operando é um valor e o outro operando é uma soma. Então, por exemplo, isso. Você vê que é uma fórmula lógica em que você tem duas operações aparecendo. Na verdade, é uma fórmula aritmética, né? É uma expressão aritmética que você tem duas operações distintas aparecendo. Então, a distributividade, ela aparece dessa forma, quando você tem duas operações distintas de uma mesma fórmula. Qual é o resultado disso?
é você pegar o 2 e multiplicar pelo 3. O resultado disso você soma com a multiplicação do 2 pelo 5. Ok? Então, o que está ali no slide em relação à distributividade dessas operações lógicas se encaixam assim: A, E, B ou C. Isso é equivalente. A gente não usa símbolo de igual em termos lógicos, tá? A gente diz é equivalente. Ele é equivalente à seguinte fórmula: A, E, B ou A, E, C. Eita, caramba. A e C. Repara que são duas fórmulas escritas de modos diferentes, mas que elas são equivalentes. Para verificar isso, monte a tabela verdade. Então, faça isso para tudo que está ali no slide anterior. Uma atenção que eu chamo é a seguinte: uma coisa é você ter essa equivalência, que é verdadeira. Existe uma outra equivalência que não tem uma analogia com o que a gente tem na teoria dos números. Por exemplo, se aparece uma fórmula que é 2 mais 3 vezes 5, isso não é igual, ou seja, isso é diferente de 2 mais 3 vezes 2 mais 5, concordam? Não existe isso, isso está completamente errado. Não existe essa distributividade aqui. Mas, se você fizer essa analogia para cá, vai passar a ser verdadeira. Isso é equivalente, se eu escrevesse assim: A ou B, E, C. Isso, sim, isso é equivalente a A ou B, E, A ou C. Isso daqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, ou seja, elas são equivalentes. Monte a tabela verdade disso e disso e vocês vão verificar. Um aluno meu, período passado, ele implementou um algoritmo que você põe as fórmulas lá, ele lista para você a tabela verdade. É bem legal, eu vou disponibilizar isso para vocês. Também tem sites que fazem isso para economizar o tempo, inclusive, mas vocês têm que entender essas aplicações básicas e, com essas aplicações básicas, saber fazer na mão mesmo a sua tabela verdade. Existem várias aqui equivalências, então vejam com atenção cada uma delas. Tá? Eu não vou falar sobre isso, porque dá para entender rapidamente. Se tiverem dúvida, pode me perguntar. Eu só quero chamar a atenção para outras aqui, que são essas. Lei de De Morgan é isso daqui. A lei de De Morgan, ela aparece em outras matérias para vocês, matérias de introdução à informática, lógica booleana. Isso tudo aqui é exatamente igual à lógica booleana. Tá? São portas lógicas que você vê em circuitos para entender toda a parte ferramental da computação aí. É a mesma lógica, tá? Só que aqui eu dou outro nome. Não falo operador lógico, até falo. Mas não falo porta lógica, por exemplo, e é um conceito utilizado lá. A conjunção que eu falo aqui é a porta lógica AND. Existe a porta lógica OR ou XOR, certo? Existem várias portas lógicas que possuem seus modos equivalentes tratados aqui na lógica matemática booleana. Tá legal? Lá aparece muito isso. Lei de De Morgan vai aparecer pra caramba. Então, entendam, eu tô falando basicamente de tudo. Entendam tudo que está aqui, tá? A lei de De Morgan, ela diz o seguinte: a negação de uma disjunção, ela é equivalente à conjunção das negações. Monte a tabela verdade para isso, vocês vão ver. Isso, na verdade, eu vou até querer fazer com vocês, porque é muito importante. Tá? Então, bom, o que eu coloquei? A e B e neguei. Então, vamos montar a tabela verdade dessa fórmula, tá? Então, A, B. Então, pode ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, vamos montar a conjunção. Então, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso.
Ok? Estou indo rápido só porque, né, eu já expliquei isso em aula. Agora, vamos pegar a negação dessa conjunção. Então, isso daqui é basicamente mudar o valor, né? Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Tá? Eu quero comparar essa fórmula com essa fórmula aqui. Não A ou não B. Então, para fazer isso, vamos considerar a mesma tabelinha com a mesma ordem dos valores aqui. Então, eu preciso negar A, eu preciso negar B, e depois eu monto a adjunção dessas duas colunas. Simples assim. Tá? Então, a negação de A, basta olhar para cá, né? F, F, V, V. Neguei essa coluna, vou negar essa agora. V, V, não, perdão. F, V, F, V. Neguei essa, vim para cá. Agora é a disjunção disso daqui, né? Então, F ou F, F. F ou V, V. Basta que um dos dois seja verdadeiro para a disjunção ser verdadeira, né? Verdadeiro, verdadeiro. Então, você vê como você tem essa coluna aqui exatamente concordando com essa. Então, sim, essas duas fórmulas são verdadeiras. Isso é a lei de De Morgan. A lei de De Morgan se refere tanto à negação da conjunção ser equivalente à disjunção das negações, tal como a negação da disjunção ser equivalente à conjunção das negações. Tá claro? Beleza? Uma outra equivalência, isso é a lei de De Morgan, tá? Uma outra equivalência que é super, ultra, mega importante é a equivalência que a implicação vai ter. Essa daqui você vê, ó, olha só antes de eu falar dela, a bi-implicação é exatamente o que eu estava ensinando para vocês durante a aula. A bi-implicação você consegue reescrever tal como é a conjunção das duas implicações aqui. Enquanto que a implicação a gente reescreve como uma disjunção. Então, quando eu falo, se fizer sol, então faz frio, sei lá, é a mesma coisa se você falar não faz sol ou faz frio. Tá? Então, em outras palavras, se você tem A implica em B. Vamos montar de novo a tabela verdade dele. V, 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 F, F, V, F, F. A implicação V, F, V, V. Certo? Agora, vamos montar disso daqui. Não A ou B. Então, não há F, F, V, V. Agora, o que a gente quer fazer? Não A ou B. Então, repara o seguinte, é esse com esse. Certo? Então, aqui, ó, esse ou esse, verdadeiro. Esse ou esse, ou seja, ó, falso ou falso, falso. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Então, você vê como isso daqui concorda com isso daqui. É uma equivalência, você consegue reescrevê-la por meio de uma disjunção. Tá legal? Beleza? Aqui existem outras, então eu recomendo bastante, por favor, veja isso com atenção, entendam essas equivalências, elas vão ser úteis para a próxima aula, que é montar, de fato, equivalências de fórmulas lógicas sem precisar montar a tabela verdade, que é utilizando esses conhecimentos prévios de equivalências. Baseado na lei de De Morgan, você consegue sair dessa fórmula e vir para cá sem precisar montar a tabela verdade, porque você já sabe que elas são equivalentes. E assim como você tem expressões, vocês lembram da alfabetização de vocês. Sei lá, se aparecia algo assim, 2 mais 3 multiplicado por 5, isso tudo daqui somado a 4 vezes 6, e é uma forma estranha, é uma expressão matemática, aritmética grande.
A gente não quer saber quanto que é a resposta disso? Como é que a gente evolui para encontrar a resposta disso? É montando equivalências, é resolvendo isso, evolui para uma expressão diferente. É resolvendo isso, evolui para uma expressão diferente. É resolvendo passo a passo até encontrar a resposta final. Agora, o que vai aparecer é o seguinte: duas expressões, você vai ter que dizer se essa é equivalente a alguma outra, ou a essa outra. Vai conseguir chegar de uma até outra por meio desses passos de equivalências aqui. Tá legal? Então, é esse o conteúdo de hoje. Eu tenho 3 minutos, não vai dar tempo. Mas eu tenho esse resuminho aqui. Na verdade, dá para eu fazer pelo menos um exercício com vocês. Tá? Tá claro o que eu estou falando até aqui? Sim? Tá. Olha só. Por favor, gente, cheguem cedo, tá? Cheguem cedo para começar mais cedo a aula. Eu vou tentar começar até chegar umas 15 pessoas. Chegando 15, eu começo a aula. Ou não passar muito de 6h10. Mas vocês chegando mais cedo, eu começo mais cedo e dá tempo da gente ver o conteúdo direitinho, redondinho e fazer exercício, tá? Mesmo não dando tempo de eu fazer com atenção cada coisa que está aqui, daqui a 2 aulas eu vou ter vai ser só para fazer exercício, então posso retornar eles aqui sem problema, tá? Mas que bom que está claro aí, pelo menos para o Guilherme aí, que está estranhamente claro daqui, só isso que você falou. Mas é o seguinte, determine, se possível, uma interpretação para as letras P, Q, R e S, ou seja, das componentes, em que você tem essa fórmula lógica daqui, sabendo que ela é falsa, e essa fórmula lógica aqui, verdadeira. Então, o que a gente sabe é os valores que tudo isso vai ter. Isso daqui tudo é falso, e isso tudo aqui é verdadeiro. Baseado nisso, será que tem como a gente obter os valores de cada componente? É isso que a gente quer fazer aqui. O seguinte, então, olha só. Isso é uma implicação que ela é falsa. O que faz uma implicação ser falsa? Você tem que lembrar também da verdade da implicação. Uma implicação é falsa quando a causa é verdadeira e a consequência é falsa. Lembra da promessa? É quando ocorre a causa, mas você não cumpriu a sua promessa. Então, P necessariamente é verdadeiro. Além disso, a consequência que é isso. Repara que o B implica na adjunção. Então, P é verdadeiro e a adjunção é falsa. Agora, você já sabe o valor de P. Com isso, você já consegue saber qual é o valor de R e de S também. Porque baseado nessa informação agora que você tem, que a adjunção é falsa, a adjunção só é falsa quando ambos os valores são falsos. Então, tanto R quanto S é falso. Então, você já tem o valor de P, R e S. Falta o valor de Q, né? Então, vamos para outra fórmula agora. Tá claro até aqui? Sim? Continuando, P é verdadeiro. A gente viu aqui P ser verdadeiro por passos anteriores. Agora, avalia a bi-implicação. A bi-implicação, ela é verdadeira, porque foi dito que ela é verdadeira. Como a conclusão disso é verdadeiro, e além disso, isso daqui é verdadeiro, o P é verdadeiro, necessariamente Q e não S é verdadeiro. Por conta do que a gente sabe de uma bi-implicação ser verdadeira. Para a bi-implicação ser verdadeira, necessariamente os dois lados concordam os valores. E a gente sabe que P é verdadeiro. Então, esse camarada aqui tem que ser verdadeiro, essa conjunção tem que ser verdadeira. Então, pronto, a gente já sabe que isso é verdadeiro. S é falso. A gente viu antes aqui que S é falso. Baseado nesse conhecimento prévio que S é falso, a negação do S, que é o que aparece aqui, é verdadeiro. Certo? Então, a única possibilidade é que Q seja verdadeiro também.
Porque uma conjunção, ela é verdadeira, exatamente, os dois são verdadeiros. Não S é verdadeiro, porque S é falso, como a gente viu no caso anterior. Só falta saber que, pô, mas você tem a conjunção verdadeira, então é necessário que Q também seja verdadeiro. Tá legal? Então, isso responde essa questão número 1. Vê como é uma aplicação de tudo que a gente viu nessa aula de hoje. Tá? Eu já vou postar para vocês o gabarito disso. Então, são 3 questões, são fáceis, não são nada muito trabalhosas. O ponto dessas questões não é saber, não é tratar exatamente com simbolização, porque isso foi o que a gente viu na aula passada, mas baseado na simbolização que você já sabe, eu apresentei aqui enunciados simples de simbolizarem. Baseado nisso, montar a tabela verdade ou estabelecer equivalências aí de fórmulas distintas de enunciados distintos. Por exemplo, essa 3. Foi falada foram faladas duas frases. E se perguntou, pô, será que o que você falou não é a mesma coisa do que eu falei? Então, a gente monta a tabela verdade e avalia, basicamente é isso. Então, eu vou postar o gabarito disso e vejam se vocês entendem, tá? Na próxima aula, eu vou falar de equivalências e negações. E daqui a 2 aulas eu vou fazer exercícios sobre isso, tanto dessa aula de hoje, quanto da próxima aula, quanto da aula passada também. Tá legal? Beleza? Então, na próxima terça, né? É só para exercício e na quinta eu vou dar continuidade à matéria. Mas tentem ver os exercícios aí. Legal? Eu vou postar a lista dos que já postei, né? Então, você já tem condições de fazer a lista 2. E o gabarito desse eu vou postar também, vocês deem uma olhada lá. Show? Alguma pergunta? Beleza? Posso encerrar? Então tá. Se inscreva no meu canal, hein? Deixa o joinha lá, hein? E é isso. Podendo, assistam de novo a aula. Qualquer coisa, mandem mensagem perguntando. Olhem com atenção os gabaritos. E é isso.